Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, graças a Deus, nos encontramos mais uma vez e nessa manhã de sexta-feira, como membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, como discípulos da Piedade, missionários da Piedade, paramos para escutar a palavra de nosso Deus. E que, me perdoem, que sacudida, que balançar a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 32 a 39, dá a quem olha com bastante atenção o que está escrito. No itinerário que fazemos da carta aos Hebreus, depois de falar de quem é Jesus Cristo, depois de apresentar a liturgia e a vida do templo, a vida de cada um de nós como uma sombra ainda daquilo que vamos experimentar, dá uma sacudida, porque apresenta um pouco daquilo que, se não me engano, todos nós corremos o risco de cair. E a comunidade, para quem se lê esse texto lá nos primórdios, corria esse mesmo risco. Permitam-me. Lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, e aqui é importante, quando apenas iluminados, significa quando vocês estavam no iniciozinho da caminhada, seguindo a Jesus Cristo. No iniciozinho dos primeiros passos. Quando vocês ainda estavam jovens na fé, quando vocês estavam nos primeiros dias do amor para com o nosso Senhor, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes, éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Vocês eram o motivo para chacotas, vocês chamavam a atenção porque tinham escolhido seguir um determinado caminho e todos zombavam de vocês. Outras vezes, vos tornáveis solidários dos que eram assim tratados, porque vocês viam as pessoas que sofriam ou
com os achincalhamentos, com os xingos, com as humilhações, com as brincadeiras de mau gosto. Isso no início. É como no início de um ministério, seja ele qual for que nós exercemos. Quando nós começamos, alguns como ministros do canto, outros como ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, outros como ministros leitores, ministros salmistas, outros como ministros ordenados, outros como aqueles que iniciam a sua caminhada de conversão porque se apaixonaram por Jesus Cristo e querem caminhar com Ele e fazer tudo por Ele. Estão dispostos a tudo. Me lembro que eu tive a oportunidade de ter numa das minhas comunidades, uma senhora que era ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, e quando ela iniciou o ministério, era um fervor, era um fogo. Ia para tudo, qualquer canto que precisasse, até se oferecia, brigava para poder pegar algumas pessoas para serem assistidas. Passado um pouquinho do tempo, porque precisa de dedicação, porque é hora marcada, dia marcado. Aí aquele fervor, aquele ardor, aquele desejo começou a dar lugar a simplesmente, deixa eu distribuir a comunhão só na hora da missa. E não era muito idosa, não. A mesma coisa acontece com padres, diáconos, ministros de canto. Quando começa a cantar ou tocar, fica extremamente animados. Aí depois precisa da dedicação, do esforço. Pois bem, eis o tapa de luvas de Hebreus. No princípio, estamos dispostos a tudo. Estamos dispostos a tudo nos primeiros passos do amor. Estamos dispostos a tudo nos primeiros dias do trabalho. Estamos dispostos a tudo quando começamos uma nova faculdade, porque desejávamos fazer aquele curso. Estamos dispostos a tudo e não vemos hora, nem lugar. Estamos dispostos mesmo. Mas quando vem chegando o peso, e aí a segunda fase, com efeito, participastes dos sofrimentos dos primeiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir a riqueza melhor e mais durável, que merece grande recompensa. Porém, versículo 37, aliás, 36, de fato, tendo passado todo esse fervor, todo esse ímpeto, de fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Perseverança. Hebreus apresenta isso. Depois da disposição de fazer tudo, é preciso da perseverança, porque quando passa a paixão, quando passa o ardor, quando é o dia a dia da dedicação, quando são os problemas que batem à nossa porta, aí é que a gente vai realmente saber se a gente quer ou não ser discípulo de Jesus. Permita-me dar só um detalhe. Algumas pessoas podem, outro dia eu estava conversando, algumas pessoas podem falar assim, os padres ali, eles estão na TV, os padres ali não tem as pessoas para poder brigar, os padres ali não tem que preocupar com isso, com aquilo. Vem ficar no nosso lugar. E aqui não é para poder afrontar, é para dizer uma coisa. Nós precisamos ter dentro de nosso coração, e seria muito bom que nós buscássemos cultivar isso com constância, a certeza, ou pelo menos a noção, nem vou dizer a certeza, a noção, a intuição de que o que conta na verdade não é o glamour, não é o que chama a atenção, já disse isso dias atrás, mas é o fato
de que, se somos discípulos de Jesus Cristo, chega um momento em que a gente faz as coisas por profundo amor, mas com a convicção de que também é uma obrigação. Profundo amor, mas também com a certeza de que é uma obrigação. O exemplo mais prático, mais simples. Qual a mãe que gosta que o filho fique batendo na porta enquanto ela resolve consegue 5 minutinhos no dia entre a cuida dos filhos, a cozinha, para poder simplesmente ficar sozinha e fazer aquilo que só ela pode resolver? 5 minutos. E aí, de repente, vai lá na porta. Mãe! E isso eu sei que os meninos, se virar meme, vai ter. Mãe! Eu fico imaginando a cena da mãe lá dentro. Ela deve fazer assim, ó. Meu Deus, socorro. É assim, Luzia? É, né? São só 4, né? 4 vezes isso. Minha mãe está bem, tadinha. Sabe, meus caros, na verdade, a profunda convicção de que seguir a nosso Senhor Jesus Cristo e fazer a vontade de nosso Deus implica na compreensão de que tudo é graça e que a graça não vai eliminar o nosso cansaço, ou às vezes percebermos que a vida tem as suas dificuldades, que as coisas são exigentes, e a graça, ela conta com a dedicação. A graça de nosso Deus conta com a nossa dedicação. Não adianta uma pessoa chegar perto de mim, por exemplo, e dizer: ah, padre, eu preciso tanto deixar determinada situação, mas eu não dou conta. Eu não dou conta de ficar sem comer 10 pãezinhos por dia. Ah, não dá conta? Não compro o pão. Eu peço a Deus para me livrar desse mal. Eu peço mesmo. Mas eu passo na padaria e tenho que comprar o pãozinho. Não tem graça que dê conta da sua liberdade. É por graça que nós seguimos o caminho, é por graça que nós proclamamos a palavra, é por graça que nós vamos nos dedicar, é por graça que às vezes, quando você tem aquele único instante para se alimentar ou fazer um momento somente seu, onde você só quer ficar sozinho, e vem uma solicitação na qual você vai atender. É por graça que nós participamos do reinado de nosso Deus, na fidelidade, na persistência. Para ser mais fidedigno a Hebreus, na perseverança. O que nós escutamos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34, é justamente um alerta para dizer: é a graça de nosso Deus que, agindo em nós, vai realizar todo o necessário para que o reinado de sua vontade se cumpra no meio do mundo. Mas essa vontade começa a se cumprir no meio do mundo quando eu estou disposto, na perseverança, a deixar com que ela aconteça. Portanto, se eu não estiver aberto, disponível e com a consciência de que terá momentos aonde eu precisarei sim me dedicar, ela não consegue transformar aquilo que está em mim e ao meu redor. O homem pode não saber ou ter a capacidade de fazer a semente crescer, e nós não temos. Nós podemos fazer pesquisas e procurar acelerar, mas nós não conseguimos controlar absolutamente em tudo o que é o processo de crescimento de uma semente. Podemos entender tudo, mas, definitivamente, colocar a força para que a semente cresça não depende de nós. Para que a quantidade de água que venha não está na nossa mão. As chuvas. Podemos trabalhar com irrigações, mas vejam o que acontece há pouco tempo no sul. Várias plantações de milho se perderam. Várias. Porque não teve chuva o suficiente tempos atrás. Ou então a mesma coisa acontece com feijão.
Nós estamos num país tão desenvolvido que com tanta capacidade de produzir arroz, agora nós o importamos, como também nós importamos o nosso trigo, porque nós não valorizamos a produção local. E eu estou sendo irônico. Nós não conseguimos controlar isso. Da mesma maneira, nós não conseguimos controlar e dizer que como a graça de Deus atuará em cada pessoa, em cada coração, no meio do mundo. Mas lembremos, ela atuará no meio do mundo, agindo em cada coração, em cada pessoa, que se abre e se coloca à disposição de deixar, faça-se em mim a tua vontade. Porém, ao fazer em mim a tua vontade, exigirá com certeza a dedicação de todo dia e a atenção de todo dia para sempre não esmorecer. Há determinadas circunstâncias e desafios que nos dá vontade de chutar o balde e correr. Mas me lembro de uma frase que eu escutei ainda nos encontros vocacionais, que era: se eu não for, quem vai? Se eu não fizer, quem fará? Se eu não cuidar, o que acontecerá? E uma das cenas que tenho é da minha infância, ou início da pré-adolescência, não consigo me localizar bem na idade que tinha, quando um casal de irmãos estava numa casinha mais simples, numa região de nosso bairro, e aí a Conferência São Vicente de Paulo, daquela região, daquela comunidade, ficou sabendo da situação e foi acompanhar esse casal. E daí então, eles entraram e viram uma coisa pavorosa, assustadora. E eu faço aqui a descrição, porque hoje já são falecidos. Não tinham sobrinhos e não tinham irmãos. A cama completamente tomada de fezes. A casa completamente suja, absolutamente suja. Um imundície. As pessoas com feridas no corpo. A Conferência São Vicente de Paulo foi cuidar dessas pessoas. E em determinadas circunstâncias do que se via e do que se tinha que tratar, relatos de pessoas que eu tenho absoluta certeza que não exageraram. Muito pelo contrário, diminuíram. Dizia-se que quando ia se cuidar daquele quarto, as pessoas tinham ânsia de vômito e o desejo de ir embora. O que isso tem a ver? Simples. Numa situação dessa, quem deseja perseverar em cuidar disso? E as pessoas foram cuidadas, tratadas, limpas. Um grupo de pessoas que se articulou para fazer alguma coisa. Esse é o sinal, e me permitam, é sim o sinal, ainda que alguns não queiram ver, é o sinal de quem, com perseverança, consegue pelo menos se colocar a romper os limites da sua estrutura, porque eu não dou conta de ver tanta sujeira e tanta imundície, mas eu estou aqui. Da mesma maneira com que quando uma pessoa está enferma, uma pessoa que tem Alzheimer, e as pessoas que cuidam desses pacientes chegam e falam assim: é tão difícil às vezes, porque é como se fosse uma criança que repete a mesma coisa toda hora, mas eu preciso cuidar. Se eu não fizer, quem faz? Ou ainda, uma coisa muito interessante. Aqueles que se dispõem a assumir a missão em determinados lugares, padres, diáconos, irmãs, bispos, leigos, que assumir o fato de serem uma presença cristã em determinados lugares que ninguém quer ir. Ninguém. E existe. Me lembro uma frase de um dos bispos
Existem muitas pessoas dispostas ao asfalto e poucas pessoas dispostas a andarem no meio das ruas que não têm asfalto ou no meio do mato. Como, por exemplo, na região da Amazônia, onde existem pessoas que passam quase um ano sem ter a presença de um padre para pelo menos escutá-las. Com exigências terríveis. Que eu tenho a certeza que muitos que são capazes de dizer que as nossas comunidades precisam sim e não podem se reunir para partilhar a palavra, um terço, quando não tem a presença de um padre, são as mesmas pessoas que não sabem o que significa ficar um ano sem ter alguém que pelo menos as escute. Pelo menos. Que são capazes de entrar dentro de nossas igrejas e quando veem que é uma pessoa que foi preparada para ajudar a meditar um pouco a palavra, viram as costas e vão embora. E essas que viram as costas e vão embora, viram as costas para Cristo, porque o mesmo Cristo que fala na palavra é o mesmo que se dá na Eucaristia, é o mesmo que está na comunidade que se reúne. Se eu dispenso qualquer uma das três formas, eu dispenso o Cristo inteiro. Isso está nas constituições dogmáticas. Isso está na tradição da igreja. E por que eu estou falando isso? Porque ainda assim, quando vemos essas coisas e encontramos circunstâncias, a pergunta que vem é: eu preciso perseverar, não por mim, mas para que de fato a vontade de nosso Deus aconteça e continue a acontecer, mesmo que seja em uma única pessoa. Podemos hoje ter um número muito pequeno de pessoas que passem por situações como essas que eu narrei, da casa suja, que nós temos conhecimento, porque nós aqui na região sudeste temos uma boa estrutura. O que me preocupa não é a sujeira ou o descaso que está fora. O que mais me preocupa é o descaso que está maltratando os afetos, as relações de pessoas que têm tudo. Mas falta o principal. Eu acho que todo mundo sabe o que está faltando. Qual é o principal que falta? Respeito? Sim. Mas tudo com uma base muito simples. A capacidade de saber que se é visto e ver. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a sermos perseverantes e a reconhecermos a graça do reinado de Deus acontece. Independe de nós, é fato, mas é tão melhor se nós fizermos a nossa parte. Seria tão melhor se nós realmente nos dedicássemos e fizéssemos aquilo que está em nossas mãos e assumíssemos o nosso papel em comunhão, em fidelidade, à fé, à igreja, a nosso Senhor. Que Deus nos ajude na perseverança a termos o mesmo ardor que levou muitos a fazerem coisas impossíveis. Ou se já somos um pouquinho mais passados, que o mesmo fervor que temos para denegrir e para agredir ou para dificultar o caminho de evangelização da igreja, que esse mesmo ardor que nós temos com línguas felinas seja capaz de nos fazer comprometidos em realizar alguma coisa. Porque para falar e criticar, muitos estão dispostos, mas para fazer a sua parte, poucos têm perseverança.